Estamos de volta na programação da TV Mar para poder trazer detalhes a respeito dos assuntos voltados ao esporte. Pela próxima meia hora você vai poder acompanhar as principais notícias. Hoje tem bola rolando pelo Campeonato Alagoano Sub-20 e daqui a pouco nós vamos trazer detalhes, a classificação de momento, as informações das equipes participantes com o Guilherme Nobre, que é integrante do timaço da Gazeta, e a classificação de momento com um calendário também de jogos previstos para esse meio de semana. Vamos também aqui nesta sequência de Canal Esportes, na programação da nossa TV Mar e pelo portal Gazeta Web, além da retransmissão pelo aplicativo TV Mar, também trazer detalhes do CRB, que volta a jogar pela Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo atrasado, tá? Nesta quarta-feira, o CRB recebe o Avaí. A delegação da equipe de Santa Catarina chegou ontem no finalzinho da tarde aqui na capital alagoana e você vai poder acompanhar todos os detalhes a respeito desta preparação do CRB e do Avaí aqui também no Canal Esportes, tá? A participação do zagueiro Ramon, que conversou com a imprensa em entrevista coletiva, nós vamos colocar em evidência, além do Marcelo Rocha, que traz mais notícias do CRB, as últimas informações da equipe comandada pelo técnico Daniel Paulista, que vai para esses dois jogos, primeiro hoje com o Avaí e depois no sábado contra o Novo Horizontino, para tentar aí emplacar uma boa série de resultados positivos e tentar também se aproximar do grupo das 4 melhores equipes da competição, ficando também, obviamente, mais próximo de confirmar a sua permanência. A semana do CSA, de silêncio total, menos para o Arner Oliveira, que daqui a pouco vai trazer notícias do Azulão do Mutange, que vai se preparando em silêncio para poder se despedir desta Série C em 2023. Vai para o último jogo contra o Amazonas, no sábado, na última rodada da primeira fase da competição. A Juniele Rocha trazendo também um panorama de momento desses dois clubes da capital, CSA e CRB, cada um vivendo neste atual cenário situações distintas também aqui na sequência da programação. Henrique Pereira com os comentários e muitos outros assuntos, porque está no ar aquele que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. Chegou o canhão com as últimas informações do esporte, agora aqui no Canal Esportes pela nossa TV Mar. Roda aí. O Campeonato Alagoano Sub-20 começou no último final de semana e nesta quarta-feira teremos a sequência de jogos, abrindo assim a segunda rodada da competição. O Guilherme Nobre tem acompanhado tudo de perto e chega agora nesta abertura do Canal Esportes, pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar e através do canal da TV Mar no YouTube, você vai poder acompanhar também todos os detalhes do esporte. E o Guilherme é a primeira atração no programa de hoje. Vamos lá, Guilherme, é com você. E aí, galera, quarta-feira e muita movimentação no futebol de base aqui em Alagoas. O Campeonato Alagoano Sub-20 tem a sua segunda rodada começando nesta quarta-feira. Vai ser uma rodada recheada que vai durar até o final de semana e temos jogos importantes hoje envolvendo as equipes do Agreste. O principal jogo da rodada com certeza vai ser entre CSE e Cruzeiro de Arapiraca. O CSE foi campeão em 2021 e o Cruzeiro faz um trabalho exemplar na base, disputou a última Copa São Paulo e chega forte para tentar conquistar esse título. Além disso, o Asa vai receber o Canoense e o Coruripe enfrenta o Desportivo Aliança, jogo importante, lembrando que o Aliança venceu o CSA na primeira rodada. Além disso, a Federação Alagoana de Futebol está passando por mudanças, porque o presidente Felipe Feijó pediu um novo afastamento e Júnior Beltrão, que era o vice-presidente, assume a presidência interina até o próximo dia 3 de setembro. O Felipe Feijó vai ficar de fora e o Júnior Beltrão comanda as ações da Federação Alagoana. Uma semana muito importante para o Sub-20 e dessa mudança aí nos bastidores. Um forte abraço, galera! Um abraço, Guilherme. Muito obrigado pelas informações. Está aí a informação, né? O Guilherme Nobre trazendo mais um afastamento do presidente Felipe Feijó. Júnior Beltrão, que é o vice-presidente, né? Acaba agora assumindo essa cadeira diante de mais um afastamento do presidente e atual presidente da Federação, Felipe Feijó, né? Espero que em breve Felipe retorne, porque tem feito um grande trabalho na Federação Alagoana de Futebol e para a sequência, quando se projeta as competições, tem também um quadro diretivo muito competente, né? Com Luciano Sampaio, com o
próprio Júnior Beltrão, mas a participação do Felipe é sempre importante pelo equilíbrio, né? Ele acaba ponderando muito nessas decisões e tem dado, sim, um ambiente de muita tranquilidade e sustentação em cada pilar em disputa das competições do campeonato estadual. O campeonato alagoano da primeira divisão, da segunda divisão, as competições voltadas para as categorias de base, como o campeonato alagoano sub-20, que o Guilherme também citou. Vamos dar uma olhada então nessa agenda de jogos desta quarta-feira. Vamos lá, trazendo então quarta-feira de São Domingos e Guarani. O Guarani que tem aí a cidade de Porto Real do Colégio como casa, o Cordeirão, tradicional Cordeirão, o inacabado Cordeirão, né? Porque desde que entrei na comunicação, que se comenta, tem o estádio Cordeirão na Massagueira que está sendo reformado, construído, nunca terminou reforma, nunca terminou a construção, mas já recebendo jogos nesta quarta-feira aí, o Guarani, que tem aí em casa a cidade de Porto Real do Colégio, estará enfrentando aí o São Domingos, recebendo aí o São Domingos esse adversário. Também teremos o principal jogo que o Guilherme comentou agora na participação dele, né? CSE e Cruzeiro. Jogão de bola nesta quarta-feira, às 15h pela segunda rodada. Lembrando que a situação do grupo A e do grupo B nós vamos trazer daqui a pouco. O Asa vai enfrentar o Canoense, de Lagoa da Canoa. Jogo às 15h, também nesta quarta-feira. E outras partidas que serão disputadas também na sequência dessa rodada, né? Tem um ASP, né? Que é considerado uma equipe de Palmeiras dos Índios e que vai trazer, nesta situação aí, uma atração muito maior para o Campeonato Alagoano Sub-20. Tem o Cururipe enfrentando a Aliança, o CSA também entrando em campo na quinta-feira amanhã, e nós vamos trazer essa sequência de jogos do Campeonato Alagoano Sub-20 aqui no Canal Esportes. Lembrando que o campeonato tem muitas equipes, né? Observe aqui os grupos. Em primeiro, o Cururipe, no grupo A, tem aí o Guarani Alagoano, Desportivo Aliança, São Domingos, o Grota do Facão participando também, o CSA e o Atlético Alagoano. No grupo B, a liderança é do Asa, mas tem o Cruzeiro de Arapiraca também nesse mesmo grupo, o Canoense de Lagoa da Canoa, o CAP de Paulo Jacinto também participando da competição, CSE, o Dínamo, o ASAP, né, que acaba sendo a equipe de Palmeiras dos Índios que nós citamos agora, o Independente Atalaia, FF Nova Cruz, DZM Passo, Murici, Miguelense, Zumbi no grupo C. No grupo D, M10 Rio Largo como líder, CRB, Guarani de Paripueira, Atlético Metropolitano, Santa Cruz, que tem como casa a cidade de Barra de São Miguel, e o Bertec, fazendo aí a composição desse grupo D. No grupo E, tem aí o Força Jovem, Jaciobá, Liga do Sertão, Dimensão Saúde, Flamengo do Ipiranga, Céu e Gavião Isidorense, tá? De Major Isidoro. Então, são os times que formam aí o Campeonato Alagoano Sub-20, né? Muitas equipes, democratização total, mas é preciso ter muito cuidado com a estrutura, não só pensar em valorização, em estrutura desses times. Será que os clubes estão organizados? Porque a federação corre um risco também de colocar equipes para poder participar dessas competições e de repente ver aquele famoso WO que nós vimos em temporadas passadas, tá? É preciso preservar essa organização e nós vamos continuar dando espaço aqui para o Campeonato Alagoano Sub-20 no Canal Esportes. Agora vamos falar de CRB aqui no programa. O CRB joga na noite de hoje e o Marcelo Rocha chega na nossa programação para trazer detalhes desta partida contra o Avaí. Jogo que deveria ter sido realizado na 17ª rodada, lá atrás. Mas por conta das questões em que a logística do Avaí, pelo momento, né, as condições climáticas prejudicaram essa logística, o jogo será realizado na noite de hoje, tá? Quarta-feira, hoje, tá? Pela Série B do Campeonato Brasileiro, para fechar aquela rodada 17 lá atrás. E o Marcelo Rocha, acompanhando o dia a dia do CRB, traz mais informações. Vem, Marcelo. Informações do Clube de Regatas Brasil chegando para você, assinante da nossa TV Mar, canal 525 da NET Claro, e você, ouvinte da Gazeta Arapiraca. O CRB joga hoje às 19 horas contra a equipe do Avaí. A equipe está concentrada, o último trabalho foi realizado ontem. E a dúvida é na zaga, porque o Gum ele está fora. Ele vai fazer exame na posterior da coxa para saber quanto tempo vai ficar ausente. Aí tem o Matheus Mega, tem o Fábio Alemão, que já está treinando com o grupo, tem o Simon vai demorar um pouquinho. E o Anderson Conceição, que não está sendo aproveitado pelo Daniel Paulista. A questão da zaga, essa é a dúvida do Daniel Paulista.
Os demais jogadores todos à disposição. Ninguém está fora com o terceiro cartão amarelo, ninguém foi expulso no jogo contra o ABC. Pelo contrário, ele recebe 2 jogadores, o Daniel Paulista, o volante Anderson Leite e o João Paulo Meia. Eles cumpriram suspensão do terceiro cartão, já voltam hoje normalmente. E o João Paulo é o titular. Então, a dúvida mesmo na zaga. Os demais jogadores, todos ficando à disposição. Torcedor, o jogo acontece às 19 horas de hoje. Os valores dos ingressos, 10, 30 e 70 reais. Para quem é sócio, já tem a comodidade, vai direto para o estádio Rei Pelé. E o CRB tem 2 jogos em casa. Primeiro hoje, 19 horas, depois sábado, contra o Novo Horizontino. Vencendo os 2, vai a 36 pontos. Aliás, a 38 pontos, aí vai brigar na parte de cima para buscar, quem sabe, pensar em algo mais nessa temporada da Série B 2023. Vamos aguardar. 19 horas, CRB recebendo o Avaí do estádio Rei Pelé. Informações do Galo na sua TV Mar e na sua FM Arapiraca. Um abraço, Marcelo, para você. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que toda a repercussão desse jogo entre CRB e Avaí você também terá amanhã aqui no Canal Esportes, a partir de meio-dia, na programação da nossa TV Mar e retransmissão pelo portal Gazeta Web, assim como o canal da TV Mar no YouTube, tá? O aplicativo TV Mar também está disponível, você pode baixar. Acessando também o www.tvmar.tv.br, você pode acompanhar a nossa programação. O zagueiro Ramon conversou com a imprensa, ele que acaba sendo uma das caras novas do CRB para a sequência desta Série B do Brasileiro, e fala das dificuldades, preparação e do momento que o CRB tem que aproveitar para poder alcançar pontos, somar e se aproximar da permanência e, consequentemente, do bloco que se encontra as 4 melhores equipes da competição. A preparação nossa está sendo uma das melhores assim que desde o dia que eu cheguei. A gente está focado no nosso próximo desafio, que é o Avaí. A gente sabe que é um jogo na rodada que só vai jogar a gente, o Avaí, o Botafogo e o Chapecoense. E a gente sabe que vai ser fundamental buscar a vitória, porque a gente sabe que a gente pode dar mais um salto na tabela. Sobre a colocação, nós sabemos também, desde o dia que eu cheguei aqui, eu acho que foi uma das primeiras motivações minhas foi vir para o CRB para buscar o acesso. Esse foi o meu primeiro pensamento. E quando eu cheguei aqui, eu pude comprovar que é o pensamento de todos, tanto de jogadores como da diretoria, comissão técnica, de tantos torcedores também. Todo mundo está pensando nisso e pode ter certeza que a gente vai lutar por isso. E esses 2 jogos dentro de casa, esses 2 jogos ao lado da nossa torcida, vai ser fundamentais. A gente está bastante focado para a gente conseguir primeiro fazer um grande jogo contra o Avaí e depois focar no Novo Horizontino. Mas pode ter certeza que a gente vai lutar sim para buscar esse acesso. Ramon, um abraço para você. Nosso primeiro contato, né, na coletiva, né? A gente sempre se fala aqui, tanto nos treinos quanto aqui nos vídeos também. Gostaria de falar como foi que você se sentiu quando o técnico Daniel Paulista escolheu você assim que você chegou. O típico jogador de vestir a camisa e já ir para jogar. O CRB tem bons zagueiros e eu queria saber como você se sentiu com essa confiança, porque tem Boom, tem Fábio Alemão, mesmo nas circunstâncias de contusões também, como o Fábio, né, esperando a máscara também, cartões amarelos, tem o Anderson Conceição. Queria saber como você se sentiu quando o Daniel Paulista disse, você que vai jogar. Cara, como eu falei aqui agora, minha motivação foi vir para o CRB porque eu sei que aqui é um clube grande, um clube, apesar que eu sou do Nordeste, sei do potencial que o CRB tem no Nordeste. E minha primeira motivação foi saber que aqui o clube está disposto a disputar coisas grandes. Então, foi minha primeira motivação para poder vir para cá. E quando o Daniel teve a primeira conversa comigo e me explicou sobre toda a situação, que eu já poderia estar jogando, eu fiquei bastante motivado, bastante feliz. E eu já vim preparado de lá de Goiânia, já estava preparado que eu podia ter essa oportunidade, e poderia ser 1 ou 2 ou 3, e graças a Deus eu estou tendo essa sequência, e desde a primeira oportunidade eu pude entrar bem, vestir essa camisa com maior alegria, com maior satisfação, para dar sequência agora no campeonato, dar sequência nessa temporada que a gente tem muita coisa para colher ainda.
Muito bem, tá aí então o Ramon, zagueiro do CRB, falando dos desafios e do momento também que o CRB tem. É bem desafiador, de fato. 2 jogos em casa, mas vai ter a oportunidade de fazer esses 6 pontos e definitivamente ficar naquele bloco ali das 10 primeiras equipes da competição, pensando no G4. É claro que falar em G4, para quem está acompanhando a Série B e ver o quanto o CRB já oscilou na competição, é óbvio que não vai acreditar que existe uma possibilidade. O CRB precisa ter um aproveitamento altíssimo para se falar em G4. Mas eu diria que proximidade de uma permanência, aí sim, aí cabe o CRB pensar nesses 6 pontos para poder ficar mais próximo de uma permanência. Aí fica tranquilo, pô. Chegou a 32ª rodada, o time já está ali com os 45 garantido. No ano que vem na competição, agora a gente vai brincar de verdade aqui no negócio, né? Vamos botar a coisa para poder funcionar. E aí o CRB acabaria tendo aí oportunidade de fazer jogos sem tanta pressão, né? Tendo o apoio do torcedor, obviamente, para poder conseguir aí dar aquele sprint, né? Ligar o turbo naquele momento decisivo da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a Juniele Rocha também é atração aqui no Canal Esportes. Ela que é integrante do Timaço da Gazeta, você já sabe, o programa Bola Quente é apresentado aqui na nossa programação, né? A Gazeta, os integrantes do Timaço, né? Através do trabalho que vai sendo ali com todos os integrantes colocado dia após dia aqui no Canal Esportes, também tem sido a atração na grade da nossa TV Mar, né? Às 10 da manhã, sempre a repercussão do dia anterior no Bola Quente. Atualizado, o Canal Esportes, meio-dia, aqui dando sequência à programação da TV Mar por meia hora com as notícias do esporte. E a Juniele acaba sendo também integrante do Timaço da Gazeta e chega agora para poder trazer todo o panorama vivido por CRB e pelo CSA nesta semana que será decisiva para os dois. Depois de um fim de semana de futebol, tanto CSA quanto CRB focam agora em suas próximas partidas. O CRB que vai cumprir o jogo da 17ª rodada, amanhã contra a equipe do Avaí. Esse jogo foi adiado e está acontecendo quase 40 dias depois. O técnico Daniel Paulista tem retornos importantes para essa partida e espera conseguir uma vitória, que daria uma sequência importante para a equipe na competição. Já o CSA, que cumpriu a 18ª rodada, espera por um milagre para poder conseguir uma classificação ainda nessa Série C do Campeonato Brasileiro. É apenas um milagre realmente daria à equipe azulina essa classificação. Depois do empate em 0-0 contra a equipe do Remo, ficou muito difícil a situação da equipe. Inclusive o técnico Marcelo Cabo praticamente jogou a toalha e disse que seria quase impossível, pois matematicamente, realmente a equipe está virtualmente desclassificada da competição. Visualizar o fim da temporada para a equipe azulina realmente nesse mês de agosto. A gente aguarda mais informações da equipe que vai se preparar para a próxima partida que vai acontecer no sábado contra a equipe do Amazonas para cumprir o 19º jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, Juniele, pela sua participação aqui no Canal Esportes também, trazendo informações, né, de uma maneira geral sobre esta semana do CSA, que será uma semana de despedida, né, no calendário da equipe principal, já diante da confirmação que o CSA não tem mais possibilidades de buscar uma das 8 vagas para poder alcançar a classificação para a segunda fase da Série C. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes com a participação do Arne Oliveira também na nossa programação sobre isso. E o CRB, voltando ainda a falar do CRB, que joga esta noite com o Avaí, a equipe encerrou a preparação para esse duelo. Vamos dar uma olhada então nessas imagens, né, cedidas pela assessoria de imprensa do CRB, de como foi o último dia, ou melhor, a última tarde, né, antes dessa partida desta noite, já que está todo mundo em regime de concentração, contra o Avaí em jogo atrasado, jogo válido pela 17ª rodada da Série B. Vamos acompanhar então. Desse trabalho final do CRB, né? Um trabalho ali de preparação dos goleiros para essa partida contra o Avaí. E aí aquele bate-bola dos jogadores, né? Pouco se utiliza nessas imagens pistas sobre o que o técnico Daniel Paulista poderá utilizar, até porque essa situação acaba sendo realmente para o CRB fundamental alcançar esses 3 pontos. E para quem acompanha o futebol sabe o quanto é importante para o CRB a somatória desses 3 pontos na competição.
Nós temos notícias do Avaí, adversário do CRB no jogo desta noite também. Vou pedir ao nosso Emerson para poder trazer agora informações do adversário do Galo no jogo desta noite aqui no Canal Esportes. Vamos lá. Uma sequência longe de casa. Nesta manhã, o Avaí embarcou para Maceió. De lá, vai para Chapecó. Uma viagem com alguns desafios para o técnico Eduardo Barroca, que tem pelo menos 5 desfalques, todos titulares. Os atacantes Potker e Denilson, os zagueiros Roberto e Felipe Silva e o volante Eduardo não viajaram com o grupo. Mesmo com as baixas, a meta é manter a sequência positiva. Sem perder a 4 jogos, o time quer voltar para Florianópolis com pontos na bagagem. A gente está muito bem trabalhado nessa semana, esses dias que passou. Foram poucos dias, mas a gente vem numa sequência muito positiva, então a gente tenta manter isso. Fora de casa a gente sabe que é difícil, mas vamos tentar trazer alguns pontos para casa, porque vai ser muito importante nessa reta final aí para nós. O Avaí enfrenta o CRB em jogo atrasado da 17ª rodada. Foi quando o time teve problemas de logística no mês passado e não conseguiu viajar porque o aeroporto aqui estava fechado. É a oportunidade de se afastar mais do Z4. Com 25 pontos, o Avaí é o 15º colocado. Tem 3 a mais que a Chapecoense, time que abre o Z4 e é adversário do fim de semana. É um momento bom que a gente está vivendo. É um jogo atrasado, mas a gente sabe da importância de pontuar. Então a gente está muito focado para esse jogo, principalmente. Pois é, e é com esse foco que o CRB precisa ter cuidado, né? O Avaí vem conquistando pontos nas últimas rodadas e não dá para vacilar, né? Ter essa oportunidade de jogar em casa e alcançar, claro, mais 3 pontos na classificação atualizada da Série B. Vamos dar uma olhada então, por falar em classificação atualizada, como anda a situação de momento da competição. Ontem tivemos 2 partidas na abertura da rodada 25, que o CRB só vai jogar no sábado, tá? O Mirassol perdeu para o Juventude pelo placar de 1-0 e o Criciúma venceu o Vila Nova pelo placar de 1-0, né? Jogos com placar mínimo. A situação de momento, o Vitória lidera 47 pontos, em segundo o Sport com 45, em terceiro o Criciúma 44. Na quarta colocação, Juventude 43, o Novo Horizontino tem 42, é o mesmo número de pontos que o Vila Nova, mas nos critérios a equipe paulista leva vantagem, está na quinta colocação, o Vila Nova é o sexto, em sétimo o Guarani com 40, em oitavo o Atlético Goianiense com 37, em nono o Mirassol com 36, o Ceará é o 10º com 34 pontos. Em 11º, o Botafogo de Ribeirão Preto tem 33, o CRB 12º colocado com 32. E aí, na zona de rebaixamento, tem a Chapecoense com 22 pontos, 17º lugar, em 18º Tombense com 20, 19º Londrina com 19 e o ABC é o lanterna da competição com 14 pontos. O CRB joga no sábado às 6 da noite contra o Novo Horizontino no estádio Rei Pelé pela 25ª rodada da competição. A situação do CRB pode até melhorar depois do resultado desta noite. Se o CRB vencer, pode até ganhar 1 ou 2 posições na classificação geral. Agora vamos falar do CSA aqui no Canal Esportes. O Azulão do Mutange que vive um momento diferente, um momento de despedida na Série C. A equipe que com o resultado, o empate no último final de semana, diante da equipe do Remo no estádio Rei Pelé e a vitória do São Bernardo sobre o Ipiranga de Erechim, do Rio Grande do Sul, na última segunda-feira pelo placar de 1-0, com gol inclusive nos acréscimos, acabou com as chances matemáticas do CSA ficar entre os 8. A equipe vive um silêncio. No grupo do CSA, em contato principalmente direto entre assessores de imprensa do clube e a própria imprensa esportiva, não tem nem programação para entrevistas coletivas. Isso foi provocado na manhã de hoje. Mas o repórter Arne Oliveira, do Timaço da Gazeta, traz as últimas do CSA em uma semana de luto, que o CSA só veio a confirmar a equipe que trouxe para a Série D. Um time incompetente, formado também por uma gestão incompetente nesta temporada. Nesta temporada, a gestão do CSA foi muito incompetente, porque a equipe com 8 vagas disponíveis de 20 clubes participantes não ficar entre os 8, por tudo que o CSA foi nos últimos anos, acaba sendo uma constatação de incompetência. Mas vamos lá, o Arne Oliveira, é com você. O que estava previsto para ontem ficou para hoje, no ambiente do CSA. Uma reunião entre o presidente do Conselho Deliberativo, Cristiano Beltrão, com a presidente em exercício, Miriam Monte, e o presidente Rafael Tenório. Ele ficou, inclusive, de confirmar hoje o horário desse encontro. Será muito importante, né, para o futuro do clube.
Rafael Tenório fica afastado somente 30 dias. É uma decisão, né, que volta a ser discutida com o presidente do clube durante o encontro de hoje, até para o planejamento futuro do CSA ele ser realizado. O CSA que vai ter agora o jogo final do Campeonato Brasileiro da Série C no próximo sábado, já tinha uma programação da viagem acontecer na quinta-feira, com a eliminação do CSA sem chances de passar para o G8. Este encontro vai definir a viagem somente para a próxima sexta-feira. E com o grupo atual, o CSA não pode mesclar esse grupo com outros jogadores, até porque o pessoal da base está disputando o Campeonato Alagoano da categoria Sub-20 e se preparando também para a Copa do Brasil, a próxima fase, né, que será contra a equipe do Sport em Recife, em 2 jogos, um assunto que a gente vai trazer ainda dentro da nossa programação. Hoje tem mais treinamentos com o comando do técnico Marcelo Cabo. Warner, realmente esse é o ambiente do CSA e o nosso bom de bola, o Warner Oliveira, vai passar por mais um grande desafio, né? Passar alguns meses aí buscando informações, sei que vai centralizar também muitas dessas notícias para o time sub-20 do CSA, mas vai ser um grande desafio. O Warner que com muito brilhantismo, já há vários anos, vem acompanhando o dia a dia do CSA. Desde os momentos em que o CSA não tinha série, e é preciso ter cuidado para não voltar a ser um clube sem série, mas também para os momentos de muito prestígio que o CSA viveu em disputar até a Série A do Campeonato Brasileiro de 2019. O Warner estava em todas, cobrindo esse dia a dia. Já passou por grandes coberturas também internacionais com a seleção brasileira, ou seja, um dos grandes profissionais da comunicação alagoana e que nos dá todos os dias aqui esse prazer de participar. É uma honra para nós também tê-lo aqui no Canal Esportes. Vamos dar uma olhada na classificação da Série C? A situação de momento não é nada boa, né? O CSA realmente fora das possibilidades de classificação, mas a competição segue. A última rodada será disputada toda no sábado, né? Todos os jogos no mesmo horário, às 4 da tarde. O Operário lidera com 33 pontos. O Brusque ainda pode ser o campeão dessa primeira fase, né? Dependendo aí, claro, de uma combinação. O Operário precisa perder para um duelo, né? Confronto direto. Operário e Brusque se enfrentam no sábado. Então, se o Brusque vencer, o Brusque será o líder desta primeira fase, vai terminar como o campeão simbólico, né? Sendo aí o primeiro colocado nesta primeira fase. Os dois se enfrentam no sábado às 4 da tarde. E o CSA vai até o norte do país enfrentar o Amazonas, né? Só para poder cumprir tabela, não tem mais possibilidade. Se o CSA vencer, só faz 27 pontos e o São Bernardo, que hoje é o 8º, já tem 28. Então, o CSA eliminado da Série C do Campeonato Brasileiro, joga às 4 da tarde também, todos os jogos no sábado às 4 da tarde. O Henrique Pereira comenta os jogos também pelo Timaço da Gazeta e nos dá sempre também essa honra de participar aqui do Canal Esportes com muita informação. Henrique, chega aí para poder trazer nesse balanço aí geral uma maneira bem contextualizada sobre o momento de CRB e CSA para esta semana, Henrique. Salve pessoal, bom, até sábado a gente vai ter 2 frentes no futebol de Alagoas, mas depois disso só a do Clube de Regatas Brasil que joga hoje, quarta-feira, contra o Avaí, jogo atrasado da 17ª rodada, duelo importantíssimo, porque se o Galo vence, encurta para menos de 10 pontos a distância para dentro do G4. E aí passa uma sinalização importante para a competição, dizendo, opa, tô aqui, ó, ainda tem um tempo, hein, ainda posso chegar. Mas aí depende de uma vitória, depende sobretudo de como, uma vez ganhando, o time vai se comportar diante da competição, se vai conseguir morder fora de casa, porque só isso vai credenciar o CRB como postulante a um algo mais. A gente fala isso desde sempre, porque o torcedor está acostumado a ver o time fazer uma graça, mas não chamar a responsabilidade, não assumir para si esse ingrediente a mais para ser aquele que de fato pode brigar para subir. Para esse duelo contra o Avaí tem o retorno importante do João Paulo, o Anderson Leite também fica à disposição. Como dissemos, há uma preocupação quanto à zaga, uma vez que o Gun, que estava sendo titular ao lado do Ramon, sentiu, a gente não sabe ao certo se ele volta, a máscara do alemão já chegou, mas será que ele já treinou o suficiente? O Anderson Conceição corre por fora, é o Matheus Mega que vai ser escolhido, só Ramon
praticamente é figura certa, né? Mas só o Daniel Paulista vai decidir de fato qual vai ser o companheiro de zaga dele. Do lado do Centro Esportivo Alagoano, bom, vai dizer o quê, né? Para mim, aí é a opinião do Henrique Pereira, eu dispensava já quem pudesse dispensar até o jogo de sábado. Olha que hoje é quarta-feira, viu? Mas dispensava quem pudesse dispensar até sábado e jogaria com os moleques da base. Não vale nada mesmo, vai fazer diferença? Uma viagem para Manaus, deixa o menino jogar, ganhar, perder, vai fazer diferença? Mandaram para ganhar, não ganharam. No último jogo, que não vale nada. Aí sim, as críticas que fizeram para o elenco, sobretudo de dentro do próprio CSA, podem ser agora feitas e, mais do que tudo, transformadas em algo que de fato vale a pena fazer. Nesse caso é encerrar, fazer acordo contratual, não ter que pagar esses caras até novembro, como muitos deles têm contrato. Enfim. Henrique, essa daí poderia ser uma boa alternativa, né? Mas para o CSA também não ser prejudicado no Campeonato Alagoano Sub-20, deixaria a garotada por aqui. Eu tenho um outro caminho aí, é dado como sugestão. Ao invés de mandar, porque o Arner disse que a programação do CSA era de viagem na quinta-feira, botava na sexta-feira pela manhã, saindo de ônibus daqui até Manaus. Tem como chegar um ônibus lá até Manaus? Tem? Sabe dizer? Ia todo mundo de ônibus. Chegar lá praticamente na horinha do jogo só para botar o uniforme e entrar em campo. Entendeu? É a melhor maneira que tem. Os caras ainda vão ficar quinta-feira, avião, hotel, né? Alimentação, os 3 horários. Já pensou? É a vida boa demais, menino. Bom, vamos encerrar aqui o Canal Esportes com os destaques do portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, que traz as últimas do esporte. Segunda etapa da Liga Alagoana de Jiu-Jitsu ocorre neste domingo. Aí coloca em sua agenda, hein? Grande evento aqui em Maceió e a etapa alagoana, né? A Liga Alagoana promovendo, né, esse encontro entre grandes atletas do Jiu-Jitsu. Matéria assinada pela Tatiane Brandão, que traz aí como detalhe a competição que promete reunir cerca de 800 atletas no ginásio do Colégio Marista. E os detalhes desta etapa você também fica por dentro no portal Gazeta Web, né? Matéria aí fresquinha sendo publicada sobre a Liga Alagoana de Jiu-Jitsu, que ocorre neste domingo de 10 da manhã até as 7 da noite, até as 19 horas, hein? No ginásio do Colégio Marista, e promete reunir cerca de 800 atletas, né? Um grande evento no ginásio do Colégio Marista. Além disso, no portal Gazeta Web tem todas as informações também do duelo entre CRB e Avaí na noite de hoje, né? Se voltarmos lá para os destaques, tem todas as informações deste confronto válido pela 17ª rodada, um duelo atrasado, que o CRB estará colocando hoje em ordem esse número de partidas disputadas na Série B do Campeonato Brasileiro, tá bom? E outras informações você acompanha também no portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência. Na última meia hora, passamos aqui as notícias atuais dos clubes de Alagoas, principalmente o futebol alagoano. Amanhã estaremos de volta, após o meio-dia, em mais um Canal Esportes, dando sequência à sua TV Mar. Programação genuinamente alagoana. Ótima quarta-feira para você.